dias. E Deus já nos falou aqui coisas importantes. Deus já nos ministrou coisas maravilhosas a respeito de que nós podemos ter antes, durante e pós os 40 dias. 40 dias, irmãos. 40 dias marcam histórias de vidas, famílias, nações inteiras na Bíblia. É tão tremendo que todas as vezes que nós vemos algo acontecendo de tremendo na Bíblia, geralmente há alguém aí pagando preço por 40 dias. Nós vimos aqui como que Elias foi transformado através de uma comida espiritual, saiu da sua depressão, da sua angústia, correu por 40 dias com aquela comida espiritual e bebida espiritual, chegando até o monte de Deus. Vimos como Noé e a arca foram levantadas por 40 dias de águas que caíram durante o dilúvio. E nós vimos aqui coisas proféticas através desta palavra, como a água, a unção do Espírito, a palavra, o próprio Cristo levantando a arca que é a igreja e extirpando com toda a concupiscência, toda a malignidade, com todo o pecado que domina o ser humano. E, irmãos, nós estamos no meio de 40 dias de jejum e de oração, de busca intensa pelo Senhor, por esta nação, pela nossa família, olha, pela nossa vida pessoal, pela nossa família, pelo governo, pela comunhão de pastores da Margem Sul, por todo o distrito aqui de Setúbal, pelas nossas finanças, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Por isso, irmãos, eu creio que algo já está acontecendo. Não é vai acontecer, já está acontecendo. Há coisas que Deus está forjando em primeiro lugar em nós. O que nós temos clamado aqui é que nesses 40 dias, irmãos, a primeira pessoa a ser impactada seja a própria pessoa que está a orar. Então, pastor, e aquele que não está a orar? Vai ser impactado também pela nossa oração. E aqueles que não conhecem Deus? Vai ser impactado, irmãos, porque a igreja está buscando a face do Senhor. E Deus propôs no meu coração ministrar uma série sobre os 40 dias. Sobre 40 dias, o que 40 dias pode causar nas nossas vidas. 40 dias para sermos transformados, 40 dias para sermos avivados, despertados, para conquistarmos. Durante 40 dias muita coisa pode acontecer. Eu desafio você que não tem podido estar aqui nos últimos cultos, que você vá até o nosso site. Nós já temos liberado lá, tanto em MP3 quanto vídeo, as ministrações para você acompanhar esta série. E ir se enchendo mesmo da palavra de Deus, da unção de Deus que é ministrada através da palavra. E hoje eu quero ministrar a sua vida através do exemplo de Davi e o povo de Israel, mas eu vou me focar muito em Davi, porque o que ocorreu foi que este povo foi afrontado. Este povo entrou num conflito, numa guerra espiritual, e por 40 dias, pastores, eu quero já começar a ler aqui um texto, 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos nos focar muito no capítulo 17 hoje, mas eu quero começar lendo o versículo 1 e 2, para a gente desenvolver esse assunto. E eu quero orar hoje por você e quero liberar algumas coisas sobre a tua vida, porque ao longo desta primeira semana que nós tivemos aqui, de muita entrega, de muito envolvimento, e pronto, Deus propôs no meu coração estar o maior número possível de tempo orando aqui, E acompanha os selfies, você pode reparar, eu estou lá muitas vezes, 4 vezes ao dia eu estou aqui orando, As pessoas questionam, o que acontece? Eu não marquei horário nenhum como compromisso, eu tenho vindo sempre, só quando não posso mesmo não estou, quando não dá, E o que aconteceu? Foi tão tremendo que eu comecei a ver algumas reações e algumas coisas acontecendo no nosso meio, a nível de conflito espiritual mesmo. Então eu até instruía os nossos presbíteros a orientar e coordenar melhor, no sentido de fazer cobertura sempre para o grupo, para as pessoas. E eu percebi que, de repente, irmãos, nós no meio desses 40 dias de jejum e de oração,
logo no início estávamos já a ser afrontados. Deixa eu só fazer uma pergunta para a igreja aqui. Quem nessa primeira semana, ou seja, de 1 de maio, nem a primeira semana, os primeiros 10 dias, hoje é dia 10 de maio, desde o dia 1 de maio até o dia 10 de maio, percebeu alguma afronta do inimigo na sua vida ao longo desses 10 dias? Quem percebeu? Fomos afrontados. Isso já é importante nós sabermos que nós, ao intensificarmos o aspecto da guerra espiritual, da oração, do jejum, lógico que o inimigo não vai ficar contente. Se ele antes disso já tinha um propósito no coração, que era nos matar, nos roubar e nos destruir, agora que nós estamos nos posicionando e nos levantando com as armas espirituais que Deus nos deu, quanto mais furioso ele vai ficar. Mas a minha problemática não está em quão furioso o inimigo está. Porque, irmãos, para mim é o seguinte: se ele está bravo, se ele está nervoso, se ele está furioso, ele que morda o rabo, se tiver. Ele que bata a cabeça na parede até quebrar o chifre, se tiver. Eu não estou preocupado com a fúria do diabo, porque eu sei, irmãos, que ele anda furioso com a igreja do Senhor Jesus. Ele, na verdade, odeia o ser humano. Mas o plano dele é destruir todo e qualquer ser humano, não só os que estão dentro da igreja, os de fora também. Os que estão dentro da igreja, irmãos, eles têm uma vantagem, porque eles estão conhecendo pela palavra a autoridade e o poder que tem para resistir firme toda a astúcia do maligno que vem contra eles. O ímpio, coitado, o que não vem à igreja, coitado, porque ele está debaixo da opressão do maligno e não sabe nem como se defender. Ele muitas vezes está apanhando e nem sabe por quê ou de quem que ele está apanhando. Mas, graças a Deus por você que está aqui. Porque você vai ter uma visão diferente, uma noção diferente. Você vai entender que, irmão, igreja não é clube, igreja é exército do Senhor que se levanta para pôr fim às obras do diabo. Você vai perceber que igreja, irmãos, é mais do que lugar social. Igreja é mais do que convívio, mais do que comunhão. Igreja, irmãos, é lugar onde a gente recebe cura, libertação, onde a gente é forjado para sermos semelhantes a Jesus em tudo. Em tudo. E uma das coisas que Jesus fez, sabe o que foi? Foi pisar bem forte na cabeça do diabo. Quer que você entenda, Jesus nunca facilitou a vida do diabo. Em tempo algum. Foi afrontado? Sim. Satanás usou homens religiosos, usou pessoas no caminho, usou endemoniados para o afrontá-lo? Sim! Mas Jesus sabia que a sua guerra não era nem contra a carne, nem contra o sangue, nem contra homens, nem contra mulheres. A sua guerra era espiritual. O confronto que ele tinha era com Satanás e os seus demônios. E Jesus venceu. E Jesus venceu todas as batalhas. Todas as batalhas. Não só venceu, como também nos fez mais que vencedores. Mais que vencedores. Você hoje pode sair daqui com uma convicção: você não é um derrotado, você não é um qualquer um, você não é alguém que não pode ou não consegue, você é alguém que está em Cristo Jesus, ao qual Ele mesmo te fez mais do que vencedor. A tua vitória já é garantida. Para você que está em Cristo, a tua vitória já é garantida. Como é que Satanás pode mudar isso na tua vida, na história de alguém? Afrontando você, para que você, através das afrontas, fique com medo, desanime, pense em desistir, pense em ficar na sua: não vou me meter nesse negócio não, vou ficar aqui na boa, como uma broa, para não ter problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: você já tem problema quando você não quer enfrentar o inimigo. Está percebendo? Então olha só o que diz aqui o versículo 1 e 2. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que esta deve ser a posição da igreja do Senhor Jesus Cristo.
ajuntaram para a guerra. Uma das coisas que a igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes se esquece é que nós devemos nos ajuntar para a guerra também. Falar em ajuntar para fazer convite, lota. Falar em se ajuntar para fazer mutirão, vem gente. Obras físicas. Falar em se ajuntar para passeio, para comunhão, para convívio. Irmãos, está lotado de gente. Agora fala, vamos nos juntar para guerrear. Ah, não tem tempo, é a dor de cabeça, é o bico do papagaio, é o cachorro, é o gato, é o periquito, é o quintal, é a avó, é o tio. Morre parente para tudo quanto é lado. Não sei se é verdade ou não. Mas aqui há um posicionamento. Veja bem, o exército do inimigo se ajuntou, juntou as suas forças, e não foi para ter comunhão, não foi para passar bons momentos, não foi para ter um bom tempo. O exército do inimigo se ajuntou para fazer guerra contra o exército do povo de Deus. E quando o exército do inimigo se ajunta para fazer guerra, irmãos, eles fazem mesmo. E a pergunta é, e a igreja está fazendo o quê? O posicionamento da igreja, irmãos, deve ser se ajuntar para fazer guerra, quando o inimigo se ajunta para fazer guerra. Você está percebendo? Então, nesse tempo, é importante você entender que nós estamos juntos. Ah, pastor, mas eu não posso estar aqui, eu não posso ficar muito longe, ou isso, aquilo. Irmãos, não interessa, assim, para e sinta-se como se você estivesse dentro. Mas eu vou ministrar aqui outras coisas. E não tem a ver com aquilo ou com aqueles que realmente têm impedimentos que não se podem resolver. Por exemplo, você trabalha, você não pode estar aqui meio-dia. Está lá, tem que cumprir o teu horário. Você vai falar para o teu patrão, olha, eu vou sair para orar agora na igreja. Então, pode ir, não volte mais. Só não volte mais. Não é? Ele não vai falar, tudo bem, vai lá e ore por mim. Você está entendendo? Agora, muitas vezes, irmãos, a minha preocupação não tem a ver com aqueles que verdadeiramente não podem. A minha preocupação está com uma igreja que ainda não se posicionou por não entender quem é. Igreja não é clube. Igreja, irmãos, é exército, exército do Deus vivo. Amém? E o que é tremendo é que nós devemos ter essa mentalidade. A nossa vida andando nessa terra deve ser mentalidade de guerreiro, de conquistador. Se o Senhor já afirmou que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali nos será dado por herança. Quando você estiver caminhando no seu conselho, quando você estiver caminhando na sua freguesia, vai pisando já como conquistador. O Senhor falou que vai me dar essa terra, eu quero. Eu quero. E quando nós falamos que o Senhor vai dar, irmãos, tem gente que já vai pensando em bens, finanças, materiais, casa. Oh, que maravilha essas casas. Eu vou dar lá pela região, né, da Aroeira. Irmãos, Deus não está preocupado com nada disso, irmãos. A guerra que Deus está travando é para salvar almas, famílias. Deus não está preocupado com pau, pedra. O que é para Ele, irmãos? Casas, vivendas, mansões, nortes. Para Deus não é nada. Ele é dono da prata e toda a terra é dele. Ele não quer conquistar esse tipo de coisa. Ele quer conquistar a vida que ainda não se converteu. O homem que está indo para o inferno, a mulher que está desesperada porque o casamento está indo por água abaixo. Ele quer restaurar o filho que está drogado, ele quer libertar o alcoolizado, ele quer, irmãos, tratar com as pessoas, porque este sim tem valor para Deus, porque são o louvor da sua glória. Deus quer restaurar você, sua casa, sua família, sua vida. Deus está mais preocupado com você do que com o que você tem. Põe uma coisa na sua cabeça. Nós devemos nos ajuntar para a guerra por causa das famílias, das vidas. Amém ou amém? O que acontece? Vai lá para o versículo 8 e 9. No mesmo capítulo 17. Depois de entendermos a nossa posição, nós vamos descobrir aqui alguma coisa. Foi feito um desafio. Tá? Depois você lê com todo o capítulo com calma na sua casa. Mas foi feito um desafio nesse confronto.
Quando ambos os exércitos, tanto do povo de Deus quanto do exército inimigo, se juntaram, quando eles pararam para declarar guerra, foi feito um desafio. Diz assim, versículo 8: e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Quem estava falando aqui? Golias. Quem já ouviu falar da história de Davi e Golias? Como é que era Golias? Pequenininho? Irmãos, o nosso irmão Franklin era um anão perto dele. Certo? Gigante. Era um homem alto, um homem de grande estatura e bem armado, homem treinado para a guerra. O que é tremendo, irmãos, que Golias não era um soldado comum. Era algo que tinha aí por volta de uns 3 metros. A sua armadura era poderosa, forte, a sua espada pesava muito. E este Golias se apresenta na frente e faz um desafio. Nós não precisamos aqui cair na matança todo mundo. O negócio é o seguinte: um homem de vocês aí vem para lutar comigo, certo? Se vocês, este homem, me matar, me vencer, o que vai acontecer? O que o desafio implicava? Todos os filisteus seriam então servos do povo de Israel. Mas se eu, Golias, matar o vosso homem, todos vocês aí do povo de Israel vão servir a nós filisteus. Pronto, deixa eu te mostrar aqui algo interessante, irmãos. Para aqueles que ainda não despertaram para a guerra, para aqueles que ainda não perceberam o que está implícito na guerra espiritual, é que quando nós perdemos, nós nos tornamos servos daquele que venceu. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala assim: não sei se você está entendendo esse pastor hoje. Não sei se você está entendendo esse pastor. A grande questão aqui é que o resultado da vitória faz com que o outro sirva. E infelizmente nós vemos muito crente hoje que não está tendo uma noção de guerra espiritual, que não está percebendo o que está acontecendo no ambiente e está a perder a guerra. E por estar perdendo a guerra, está fazendo ou servindo os planos que o diabo projetou. Deus tem planos maiores e melhores para você do que o diabo. Deus tem planos muito mais excelentes, muito mais abençoados do que o diabo pode trazer para você ou para a sua casa. Logo, entenda algo: quando você não está preocupado com esse negócio de guerra, você já perdeu. Quando você não está se levantando e indo, se ajuntando as fileiras para a guerra, você já está servindo outro. É óbvio. Aí você fala: mas como, pastor? Que é isso? Irmão, presta atenção. Você faz o teu esforço muitas vezes, você como crente, tenta avançar, e parece que as coisas não engrenam, não avançam, não funcionam. Por quê? Que é uma questão de domínio aí. Quem é que tem autoridade? Quem é que pode comandar? Quando fala em ser servo, irmão, o servo ele tem o Senhor. E muitas vezes a igreja não está fazendo mais, porque infelizmente ela não se assenhorou do exército do inimigo. Ela ainda está subjugada, submetida. Ela ainda está, irmãos, debaixo, sabe, de uma opressão. E aí a gente vai ouvindo conversas do tipo: o diabo está furioso, porque me aconteceu, porque isso, porque aquilo, porque assim, porque assado. Aí a gente olha para a Bíblia e fala: meu Deus, palavras de autoridade, palavras de unção, decreto, tanta coisa que Deus fala a nosso respeito, nação santa, sacerdócio real, príncipes e reis do Senhor. Irmãos, tanta coisa que Deus fala a respeito de nós, e nós andamos muitas vezes como uma minhoquinha de Jesus. Não dá, não consigo, não posso, e chora e reclama: ai, o diabo, ai, o inferno.
Deus para o ser humano não foi exatamente essa. Que nós que somos o louvor da sua glória venhamos fazer o quê? Dominar, governar. Mas para que isso aconteça, há um desafio. Aquele que vencer vai ter o outro como senhor, vai ter o outro como servo. Aquele que vencer, o exército, irmãos, daquele que perdeu, vira servo. Pergunta para a pessoa que está falando: você está mesmo entendendo isso, pastor, hoje? Agora, se você está entendendo mesmo isso, se você está entendendo mesmo isso, você vai entender então também a importância do ajuntamento. Olha um pouquinho, se eu sozinho não estou conseguindo, não está fluindo, a coisa não está acontecendo, as coisas não vão, se eu sozinho não está dando, o que eu preciso fazer? Alguns preferem desistir, alguns preferem parar tudo, alguns preferem virar as costas e pensar que isso é o seu karma. Vai com karma. Não tem nada a ver com isso, irmão. Não, o teu destino não é esse. Teu destino não é esse. Está percebendo isso? Não? Esse negócio de karma não existe. Eu quero que você entenda. Você precisa se posicionar e entender que Deus te colocou no meio de um exército ao qual deve ser enfileirado, no qual o Senhor vai passar em revista. Sabe o que é passar em revista? Quem já fez tropa aqui? Passar em revista é quando vem lá o maior, a gente está tudo enfileiradinho, bem posicionadinho, arrumadinho, botinha engraxada, brilhando, cinto, né, fivela brilhando, cabelo arrumado, bem cortado, a ver, tudo ajustado. Ele passa em revista para ver se está tudo alinhado, bonito, perfeito. Se tiver uma bota suja, já pode ter certeza, você vai ser disciplinado. Ou seja, o exército precisa estar bem alinhado, ajustado, arrumado, aprumado. E aí vem o Senhor e passa em revista as tropas para ver se está tudo em ordem, ver se é a arma. Irmãos, eu nunca mais esqueço quando na tropa aconteceu que eu estava segurando a minha HK, Helena Kátia, é o que nós chamávamos. Mas era uma metralhadora. E, irmãos, não sei por que carga d'água a fivela da metralhadora que passava por aqui soltou aqui de trás. Eu entrei em desespero, porque era bem na hora. Jesus, pior que o de trás, está lá duro igual um pau. Eu olho aqui e falo: meu Deus, e agora, Jean? Você está tramado, está solto. Eu estava ferrado mesmo, irmãos. Mas graças a Deus passou o cabo. Olhou aquilo, e porque ele gostava de mim, ele foi lá e arrumou rapidinho, ninguém percebeu nada. Eu falei: aleluia, Jesus. Eu estava na arma ainda solta, imagina, vacilando. Né? Quer que você entenda, não pode estar falhando nada, não pode estar faltando nada. Por isso que a gente precisa de instrução. Por isso que a gente precisa de instrução. Mas não é de estudar, vou olhar para quê? A gente precisa de instrução, a gente precisa de formação. A gente precisa, irmãos. Acha que eu servi a tropa, fiquei lá, cheguei e falei: já me dá arma, vou fazer. Não, 3 meses da minha vida foi só marchando, irmãos. Eu tive calo em todos os dedos do pé, tudo pelado, só marchando, só se preparando para ser, sabe o que? Um nada, né? Para ser um nada, um soldadinho de última classe. Entendeu? Eu, na verdade, até pensei: olha, surgiu lá, posso estudar para ser tenente aviador. Legal. Aí eu olhei e falei assim: o que eu passei, não vou não. Foi tanto ralo, tanta dificuldade, tanta coisa que eu falei: não vou. Não quero não, desisti, virei pastor. Na verdade, Deus tinha planos maiores e melhores. Amém? Voos mais altos para eu fazer. O que é tremendo, irmãos, o que eu estou te mostrando? Há tempo que a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para ir para a guerra, a gente tem que estar alinhado. A gente tem que saber muito bem como usar o armamento, como fazer as coisas. É importante, porque quando o Senhor passar em revista, nós temos que estar lá perfeitos. Você está me entendendo? O que é tremendo aqui é que eu nunca marchei sozinho, sempre marchei em tropa. Sempre quando eu fui para a guerra, não fui sozinho. Eu sei que existem aqueles soldados que são bons, pelo menos Hollywood mostra isso.
Eles vão sozinhos. Rambo. Kalamata, irmãos. E tem crente que é Rambo. Ele vai sozinho para ganhar, ninguém vai, vou. Entendeu? Tá pensando, mas presta atenção em algo. Existe poder, existe unção, existe força quando nós estamos juntos. Deixa eu te mostrar alguns versículos. Isabela, rápido. Alguns versículos para você captar aí a revelação disso. Olha só. Que tremendo. Põe aí para mim, ó. Levíticos 26, versículo 8. Levíticos, capítulo 26, versículo 8. Diz assim, ó. Show? Vou lendo aqui enquanto vem. 5 de vós perseguirão a 100 deles. 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Um persegue 100, mas já 100 persegue 10.000 pessoas. Isso fala a respeito de uma matemática que se chama sinergismo. Uma força que vem quando nós estamos unidos. Quando nós ajuntamos as fileiras e falamos, vamos guerrear. Pega aí outro texto, Isabela. Deuteronômio 32, versículo 30 e 31. Deuteronômio 32, versículo 30 e 31. Olha só o que a canção de Moisés afirma. Como poderia um só homem perseguir 1.000? Ou 2 pôr em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Irmãos, o que é tremendo nesse versículo, olha aqui o que ele fala, ó. 1 vai perseguir quantos? 1.000. E 2? Na matemática seria quantos? Se 1 persegue 1.000, 2 deveria perseguir quantos? Quanto é que diz ali na Bíblia? Uau, o que é isso? Que força é essa? Quer dizer, eu sozinho posso botar para correr 1.000 inimigos do Senhor. Mas quando eu me junto com você, quando eu tenho só mais um aqui em concordância, o poder da nossa oração em concordância, já não foi para fugir só 2.000, foi para fugir 10.000. Agora quando se junta 3, 4, 5, 6, 7, 10... Irmãos, agora o que é tremendo é que este texto está falando a respeito de uma força. Esse texto está falando da proveniência, da autoridade, da fonte que nós temos para pôr em fuga o exército inimigo. Sabe qual que é? É a nossa rocha. Fala para a pessoa que está do lado, Jesus é a tua rocha. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, Jesus é a tua rocha. Irmãos, porque a nossa rocha é Cristo. Nós, em concordância, marchando juntos, voltamos para fugir 10.000. Agora o que me chama a atenção nesse versículo aqui é que fala no versículo 31, olha só, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, ou seja, a rocha em que o inimigo está firmado não é como a nossa rocha. Quando eu estou falando do nosso inimigo, eu estou falando de Satanás e os seus demônios, amém? Não estou falando de pessoa nenhuma, não estou falando do governo, não estou falando do teu patrão, não estou falando do teu cônjuge, não, estou falando de Satanás, estou falando do nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo. É que você entende, irmãos, ele não tem aonde se assegurar, ele não tem aonde se pegar, mas nós temos uma rocha, que é Cristo. E olha aqui, sendo até os nossos inimigos juízes disso, ou seja, a minha tradução diz, concordam com isso. O próprio Satanás sabe que aquele que está firmado na rocha bota para correr 1.000, e quando ele se junta com 2, são 10.000 que fogem. E é por isso que ele vai gerando, sabe o que no meio da igreja? Comodismo. Por isso que ele vai gerando na vida das pessoas da igreja letargia, uma doença espiritual que faz a pessoa ter consciência das coisas, mas não reagir, um sono profundo, um cansaço excessivo. Presta atenção, levanta-te para guerrear, levanta-te, há um desafio feito, o exército, o homem que vencer, vai colocar o outro exército, o exército inimigo, subjugado. Se você, homem de Deus, mulher de Deus, vencer hoje, Satanás vai ser subjugado
Mas se você, homem, mulher de Deus, perder, o que está acontecendo? A igreja começa a ficar subjugada. Você está me entendendo aqui o nível de guerra? Eu quero avançar, eu quero terminar essa mensagem hoje. Preciso terminar hoje. Presta atenção. Presta atenção, vou falar para 1 Samuel 17. Coisas importantes que você vai entender hoje. Que poderoso. Então, quando eu entendo esse desafio, eu me junto com os meus irmãos. Quando eu vejo, irmãos, é assim, que está por detrás dessa guerra espiritual é uma reivindicação de autoridade e poder. Quem perdesse seria servo do outro. A pior igreja é a que com medo da guerra não entra nela. Está lá no versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando eles foram afrontados e desafiados, o que bateu no coração deles foi medo, espanto. E agora? É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer se levantar muitas vezes, irmãos, com uma aparência de tão grande, de tão gigante. Ele quer se mostrar como um poderoso que pode muito. Mas, irmãos, a bem da verdade, Satanás já perdeu. Ele é um derrotado. O que ele está mostrando muitas vezes é só aparência. O que ele está fazendo é só filme para você temer, para você se espantar e desanimar, desistir, falar: não vou. Entenda algo aqui, irmãos. Imagina aquele gigante chegando bem armado e gritando. Quem que poderia se levantar? Ele não falou: vem 10, ele falou: vem 1, só quero 1. Só quero 1, não vem 10, eu quero 1. Quem poderia ir? Aquele exército, exército do Senhor. Ficou com medo, ficou espantado. Começou, irmãos, a falta de atitude, a falta de entendimento da posição gerou neles o que? Medo. Eles não estavam entendendo quem eles eram. Quem era aquele exército? O exército do Deus vivo, o exército do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós estamos falando da afronta do inimigo, nós estamos falando de como que ele está construindo, daquilo que ele está fazendo à nossa volta, em nossa casa. Irmãos, entende algo? Eu gosto dessa frase aqui do apóstolo Luiz Hermínio. Ele fala assim: olha, o que destrói uma geração não é a presença do ímpio e do pecador, mas é a ausência do justo, a ausência do santo. O problema não é a quantidade de pecadores que estão à nossa volta, mas é a nossa ausência. A gente se enfia dentro de 4 paredes, e aqui ora, batalha, vai, dá, e sai lá fora e se subjuga de novo. Presta atenção, você vai sair daqui hoje com outro nível de autoridade. Você vai sair daqui num nível de autoridade de alguém que está conquistando e que vai vencer o inimigo, e por causa da tua vitória todo o inferno vai ser subjugado, e você não vai vencer sozinho. Você vai perseguir 1000 e eles vão fugir, mas você vai se juntar com outro e 10.000 vão bater em retirada. E quando a gente se juntar em maior número, irmãos, milhares e milhares, miríades e miríades vão correr desse distrito, dessa nação. Nós vamos ver o Portugal transformado em nome de Jesus. Aleluia! Mas qual é o problema? O problema da letargia. Deixa eu colocar aqui, letargia. Ausência de capacidade para assimilar ou responder às sensações emocionais, a sentimentos, as emoções, desinteresse, ausência de ânimo, preguiça. Letargia fala preguiça. Está lá no dicionário. Vou levantar. Fala para a pessoa que está falando: você vai ter muito tempo para dormir. Quando você morrer, você vai ser enterrado deitado. Ninguém vai te perturbar. E mesmo que venha, você não vai acordar. Está percebendo? Gere a tua vida, irmãos. Gere tudo que é na tua casa de uma forma diferente, ousada. Comece a se preparar. Nós estamos em tempo de guerra. Quando Davi, na altura em que os reis tinham que sair para a guerra, não foi, pegou. Encontrou lá uma mulher tomando banho e já era.
reis vinham sair para a guerra, ele ficou em casa. Quando você fica em casa, você está correndo riscos sérios. Quando você está sendo letárgico, sem interesse, desanimado, com preguiça, quando você não está reagindo àquilo que Deus está falando para fazer, para acontecer, irmão, você está correndo um sério risco. Por isso que em nome de Jesus, hoje, nesta manhã, eu declaro, todo espírito que causa letargia na vida da comunidade apostólica e profética, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito que causa adormecimento, inércia, prostração, em nome de Jesus, solta a tua vida agora. Solta você agora em nome de Jesus. Você seja livre agora, em nome de Jesus, porque você não é qualquer um. Você faz parte do exército do Deus vivo. Você faz parte do exército daquele que já venceu e te faz mais que vencedor. Você pertence a um exército já conquistador, que já é ganhador. Posiciona-te, posiciona-te. Olha que é tremendo, versículo 16. Olha o que diz aí, versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40, dá um cutucão em alguém e fala em 40 dias. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, o inimigo chegando e afrontando: venham aí. Mas o que é tremendo nesses 40 dias, que eu falo, a gente faz 40 dias e eu me preocupo às vezes com o final dos 40 dias. Eu estou preocupado com aquele, acabou. Acabou, hein? Fizemos, hein? Fica tudo letárgico de novo. Volta a sua vidinha, vai para verão aí. Praia, sol, férias. Presta atenção, irmãos. Isso que nós estamos fazendo em 40 dias devia ser uma constante na nossa vida. Deve ser uma prática, irmãos, normal de uma vida de um cristão, de uma igreja que fala sobre conquista, sobre guerra espiritual, que aprende sobre mover profético, que tem a instrução que tem. Irmãos, 40 dias é pouco, é básico. Você está me entendendo? Minha preocupação é essa, porque eu vejo aqui que o inimigo, ele vem. E ele não tem problema em se levantar de manhã e de tarde para afrontar o exército do Deus vivo. Ele vem a todo momento, a toda hora. E a igreja? E a igreja? Eu quero que você entenda, nesses 40 dias, nós estamos aqui, eu tenho percebido, eu tenho ouvido aqui algumas orações, eu tenho visto, irmãos, pessoas que acabaram de se converter e estão começando já a abrir a sua boca, mas já abre boca de guerreiro, já vai falar, uau. E nós vemos que é o oposto. Quando a gente está junto, a gente vai vendo, a gente se levanta e fala, ó, inimigo pode bater em retirada. Às vezes não adianta você se levantar, não. Não adianta você querer conquistar ou dominar, porque agora nós estamos chegando, nós estamos invadindo, nós estamos entrando, nós vamos alcançar. Você está percebendo? Essa deve ser o posicionamento da igreja. Não é o inimigo que tem que nos afrontar, nós é que temos que chegar para o inimigo e colocar ele no lugar dele. Nós é que temos que determinar as regras, porque nós já temos um vencedor. E quando há um vencedor, o que o filisteu falou? Se um vencer, todo o restante tem que se subjugar. Você está entendendo a falta de funcionamento nosso? Jesus já venceu, que o inimigo já está subjugado. Mas enquanto o crente não descobre isso, ele vai manipulando, ele vai enganando, ele vai distorcendo, ele vai controlando. Ele vai aproveitando os últimos momentos que ele tem. Por isso, igreja, levanta-te hoje. Não só nesses 40 dias, mas aproveita esses 40 dias para treinar. Amém. E nesses 40 dias a gente possa se levantar de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo para falar: quem é que pode se levantar contra nós? Você está percebendo? Fala a pessoa que está do seu lado: se Deus é por ti, ninguém será contra ti. Ninguém será contra ti. Agora eu quero pegar aqui, já vou direto para Davi. Pega aí alguns versículos, 26. Olha só as expressões de Davi. Você já conhece a história. Davi foi lá levar comida para os irmãos, ouviu aquela coisa toda, perguntou: mas quanto tempo que isso está acontecendo? 40 dias já, Davi. 40 dias de afronta, 40 dias de conversa desse filisteu. Aí Davi então começa a falar algumas coisas sobre isso que eu quero te falar. Em primeiro lugar, olha o que Davi diz ao exército. Versículo 26.
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Primeira coisa, para quem que Davi diz isso? Para o exército. Mas quando alguém chegar aí para você e começar a falar assim: ai, o inimigo está chegando e fez isso, você se levanta para cima: ô irmão, quem é? Quem é este inimigo? Quem é ele? Para afrontar o exército do Deus vivo ao qual você faz parte. Primeiro aspecto. Veja bem, ele começou aqui a mostrar uma mentalidade diferente. Ele não olhou o cara como gigante, o bonzão, o forte, o treinado. Não, ele viu algo ali. Para um pouquinho assim, quem esse cara está pensando que ele é? Ele não está afrontando qualquer um, ele não está mexendo com qualquer um, ele não está afrontando qualquer pessoa. É o exército do Deus vivo. É que você entende, quando mexem com você, não está mexendo com qualquer pessoa. Quando mexem com você, não está mexendo com qualquer indivíduo na face da terra. Você faz parte de um exército. Não se sinta sozinho, não se sinta diminuído, não se sinta desvalorizado. Não pense, irmãos, que aquele grandão vai ter poder. Não, presta atenção. Quando alguém se levanta contra você, põe uma coisa na tua cabeça: quem é este? Para afrontar o exército do Deus vivo, ao qual eu faço parte. Olha o que ele diz ao rei, versículo 32, põe aí. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Olha só, irmãos, olha o que ele diz ao rei: não fica triste, cara. Eu vou. Vai levar a pessoa que está ao seu lado: não fica triste. Eu vou. Versículo 36, olha só. 36, olha o que mais que ele diz: assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão dos filisteus e filisteu. Davi está falando aqui, irmãos. Qual era a base da sua confiança? Vou te mostrar já vou te mostrar. Quero ler aqui só mais alguns versículos. Olha só o que ele diz ao inimigo. Não vou guardar isso para o fim. Vou já vou. Olha que tremendo. Primeira coisa aqui, ó. Você tem que sair daqui hoje entendendo o seguinte: qual é o tipo de conversa que você tem que ter a partir de agora? Presta atenção nisso. Qual é o tipo de conversa que você tem que ter a partir de agora? Nós estamos no meio de um confronto. O inimigo está se levantando, ele está fazendo barulho. Ele está fazendo coisas aí para afrontar o exército do Deus vivo. Ele está querendo dizer que ele tem força, que ele pode. Irmãos, e muitas vezes a gente vê a igreja com medo da retaliação. A igreja preocupada. Ai, mas o inimigo está furioso. Para tudo. Qual é o tipo de conversa que essa igreja tem que ter a partir de agora? É nesta unção que você vai sair. Em primeiro lugar, as tuas palavras em relação ao inimigo tem que ser de indignação e de segurança também. Segurança de quem você é e o Deus que você serve. Indignação no sentido, veja bem, Davi falou o quê? Quem é este? Estava o quê? Indignado. O inimigo pode até tentar. Ele pode até furar o pneu do carro. Ele pode muitas vezes até levantar alguém para falar contra você. Ele pode, irmãos, muitas vezes mexer em alguma coisa. Não reaja como antigamente. Ai, meu Deus do céu, o inimigo. Levanta-se para quem é você? Para querer vir afrontar a minha vida, querer assolar a minha família, a minha casa, os meus bens, as minhas finanças. Quem é este que está se levantando contra a minha vida ou contra o meu irmão? Porque muitas vezes ele não toca, mas ele vai tocar alguém mais fraco, vai tocar alguém mais vulnerável, ele vai tocar alguém que ainda não despertou. Mas nós estamos juntos nessa batalha aí. O que você faz? Não põe a mãozinha no ombro, não. Não vai lá: ai, coitadinha, né? Ai, que pena, foi isso que aconteceu. Ó, cuti. Não tem conversa de autocomiseração mais no meio do exército. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: acaba agora com toda a conversa de autocomiseração.
levantando? Quem é? Quem é? Olha a segurança que ele tinha, irmãos. Davi sabia quem era. Sabia quem era o Deus que ele servia. Davi sabia a sua posição. Ele era soldado. Tentaram arrumar uma armadura para ele, ficou grande demais. Ele foi treinado. Não por homens, mas por Deus. Deus falou, manda um leão, manda um urso agora. Você está percebendo? Quero que você entenda, cada batalha que você entra, irmãos, é um treino de Deus para deixar você mais especializado em guerra espiritual. Muitas vezes nós usamos frases, né? Por exemplo, quem já falou uma vez, o inimigo se levanta para cair, né? É assim que a gente pensa, né? Mas não é. Não é, irmãos. Para quem está posicionado em Cristo, o inimigo se levanta para deixar você mais alto. Porque ele está debaixo dos seus pés. Ele nunca vai sair dessa posição, ele está debaixo dos seus pés. Então ele se levanta, você fica mais próximo de Deus, você fica mais alto. Você está percebendo? Se levanta, ele levanta para cair, ele cai, levanta de novo. Não, porque ele vai continuar debaixo dos meus pés. E quanto mais ele se levantar, mais alto eu vou ficar. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, eu sei qual é o exército que eu faço parte. E eu posso afrontar o inimigo e dizer, quem é você? Quem é você para vir afrontar? Então, as minhas palavras têm que ser palavras de segurança e de indignação quando ele conseguiu fazer alguma coisa. Eu não posso me conformar. Eu não posso, aconteceu, né? Não se conforme. Não se conforme. Fique indignado mesmo, levanta uma guerra espiritual exatamente nesse momento e bota o inimigo para correr rapidinho. Seja seguro. Que mais? Vamos lá. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação sobre quem eu sou, sobre quem Deus é. Presta atenção, o que é que ele disse ao rei? Teu servo irá e pelejará. Irmãos, ele não deu opção. Se quiser. Eu estava aqui pensando. Deus escolheu você, irmãos, para manifestar a sua glória e o seu poder. Deus escolheu você. E o que é tremendo, irmãos, é que nós vemos lá no livro de Isaías, Deus falou assim, olha, a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Isaías falou, eis-me aqui. Isaías não olhou para o lado e falou, manda o pastor. Não falou, olha, manda lá presbítero. Não. Isaías, irmãos, quando Deus estava lá questionando, quem é que vai? Aqui Saul estava lá com uma pergunta no meio do exército, quem é que vai? Muita gente estava lá fazendo o quê? Com medo, se escondendo. Imagina. Começaram a falar até de prêmios, começaram a dar prêmios, né? A mulher, a filha do rei, mandar dinheiro, vamos ver quem vai, ninguém vai. Mas irmãos, soldado que é soldado, guerreiro que é guerreiro, profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, mulher de Deus que é mulher de Deus, quando o Senhor fala, quem vai? Ele tem uma palavra de afirmação que é, eu vou. Eis-me aqui, eu estou aí. Eu estou aí para entrar na guerra, eu estou aí para me alistar. Eu vou pelejar. Eu sei que eu sou, então eu vou. Não existe não dá. Não existe não sei. Não existe como. Aqui existem pessoas que sabem quem são e sabem o que tem que fazer. Nós, irmãos, temos sobre nós uma unção. Nós temos sobre nós o poder de Deus. E é para conquistar, é para desbravar, é para estabelecer, é para decretar. Por isso assim, nesses 40 dias Deus está falando, quem irá por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem irá por nós? Se eu fosse você, eu gritava agora, eu vou! Eu vou me levantar, eu vou pelejar, eu vou fazer a minha parte, eu vou! Eu não vou ficar esperando que alguém vá no meu lugar, não, eu vou, porque eu sei quem eu tenho, eu sei quem é o meu Deus. Afirma isto. Irmãos, aqui é tão tremendo que isto mostra, em primeiro lugar, a convicção da posição de Davi e do seu chamado. Primeira coisa que ele está mostrando aqui, convicção
condição, da posição e do chamado. Segunda coisa que ele mostra é que ele não era inconstante, ele não era daqueles que retrocedem. E o que a Bíblia fala a respeito disso, a nosso respeito? Ele fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, não seja inconstante, não tenha um coração dobre, porque este não recebe nada do Senhor. Irmãos, o que mais que a palavra de Deus diz? Nós, porém, somos daqueles que se retiram. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Não precisa pôr. Não precisa pôr. 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu o espírito de temor, de fortaleza, não de temor, mas o de fortaleza, força, de amor, de moderação. Há uma unção sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua cabeça. Olha que poderoso, não é de medo que Deus deu uma unção de medo para você ficar aí se escondendo. Não. Deus te deu uma unção de força. Não importa qual é o tamanho da dificuldade, não importa qual é o tamanho do ladrão, não importa o tamanho da pessoa que se levanta. Creia algo, há uma unção sobre a sua vida. Por isso, no meio da peleja, no meio da afronta, no meio da guerra espiritual, quando o Senhor falar quem vai agora, você seja o primeiro a dizer: eu vou, e eu vou pelejar. Mas que palavras mais ele afirmou? Veja bem, palavras de segurança em Deus. Como foi comigo, veja bem, Davi compartilhando do urso, do leão, ele faz uma afirmação: como o Senhor foi comigo, como assim foi comigo, assim será, ele me livrará da mão desse filisteu. Olha aí, sabe o que Davi estava pegando? As experiências de vitória que ele já tinha tido no passado. Davi estava pegando as experiências, não daquilo que não deu certo, não daquilo que se frustrou, não daquilo que não aconteceu. Porque infelizmente os crentes só se lembram dessas coisas. Eles não lembram dos milagres que já ocorreram, de como Deus curou, libertou, restaurou, levantou, edificou. Eles não se lembram de como Deus já usou eles de forma poderosa. Parece que tudo isso cai no esquecimento. Presta atenção em algo aqui. Davi, no meio dessa guerra espiritual, no meio desse confronto, ele começou a puxar histórias da sua própria vida, aonde ele matou um leão, aonde ele matou um urso para defender as ovelhas do seu pai, e ele sabia que aquilo era a força de Deus nele, e ele falou: assim como Deus foi comigo um dia, assim também ele será agora, e ele não vai permitir que esse filisteu tenha vitória. Deus contou, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, em Deus não há variação de mudança. O mesmo Deus que já operou na tua vida lá atrás é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que te fortaleceu lá atrás, Ele vai te fortalecer hoje e amanhã. É o mesmo Deus que te dá força. Você não vai na tua força, você vai na força dEle. Você vai na força do Espírito do Senhor. Quando você se lembrar de alguma coisa, traz à tua memória aquilo que te pode dar esperança, aquilo que te dá esperança. Para de olhar para os fracassos da tua vida, para de olhar para as perdas da tua vida, começa a olhar de como Deus é fiel. Como nós cantamos aqui hoje, Ele é fiel e Ele é contigo, Ele não te abandonou, Ele é contigo. Irmãos, é tão tremendo, é tão tremendo as coisas que Deus vai ministrando nos nossos corações a respeito disto. Irmãos, é que Deus, irmãos, Ele com o seu povo, Ele mesmo fala, Ele nunca vai nos deixar sós, Ele nunca vai nos abandonar no meio da guerra. Não. O Senhor, irmãos, quando você vai para a guerra, Ele vai em primeiro lugar já preparando tudo para você sair de lá vencedor. Mas você tem que ir para a guerra. É uma necessidade ir para a guerra. Porque tem gente que já venci, cruza os braços, sai para a cadeia. De vez em quando eu recebo uma imposição de mãos aí, uma unçãozinha nova. Vamos caminhando. Muito mais do que isso, igreja. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso.
entenda algo aqui, toda guerra, olha só que tremendo, toda guerra não é nossa. Deuteronômio 31:6 fala assim: ó, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da guerra. Oh, que maravilhoso, que maravilhoso. Versículo 46 e 47 que eu deixei para o fim. Olha que tremendo. Hoje mesmo, olha a pessoa que está lá, é hoje, não é amanhã. É hoje mesmo, olha só. Aqui agora Davi está falando, sabe com quem? Com Golias. Primeiro falou para o exército, depois falou para o rei. Ele mostrou sua posição, sua segurança. Ele mostrou um tipo de linguagem que nós devemos ter. E agora ele chega para o inimigo, para Golias. Olha o que ele fala: hoje mesmo. Essa batalha não vai durar muito tempo. Essa batalha não vai durar muito tempo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Olha só, ele já determinou o que ia acontecer. Olha só. Olha só, irmãos. O que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Revelação pura. Decretos que mudam histórias. Ó, hoje o Senhor vai te entregar na minha mão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar a tua cabeça. E poderia ter matado o cara de outra forma? Poderia, não é? Mas ele falou hoje eu vou tirar a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Primeira coisa, o que vai acontecer através da nossa batalha, da nossa guerra espiritual, não é para a gente ficar melhorzinho. Não é para a gente ficar melhorzinho. Porque tem gente que pensa: não, a gente vai guerrear e vai orar, porque daí minha conta bancária vai ficar mais recheada, a minha casa vai ficar mais bonita, eu vou poder trocar de carro. Ai, presta atenção no que eu estou te falando, irmãos. Toda a nossa guerra, sabe para que serve? É para que a terra saiba que há Deus. E para que toda esta assembleia, eclesia, o exército, toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, não com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em vossas. Aleluia. Aleluia. A nossa batalha, primeiro é para que o mundo saiba que há Deus nessa nação. Mas também a nossa batalha serve para que outros exércitos que estão aí dormindo, para que outros exércitos que estão aí brincando de igreja, brincando de movimentos, brincando, irmãos, brincando com a salvação, brincando com a fé, saiba que o Senhor salva e que Ele é o Senhor da guerra, não do show, não do espetáculo, não do movimento. Ele é o Senhor da guerra. Aleluia. Essa é a que eu estou te falando. Porque muita gente está preocupada com o movimento, espetáculo, enchimento. Espera um pouquinho, o Senhor é Senhor da guerra. Da guerra. E Ele já entregou o nosso inimigo na nossa mão. Ele já entregou. Você tem algum inimigo que está se levantando contra você? Tem algum inimigo que está te afrontando? Se você, irmãos, nesses últimos 10 dias tem vivido só afronta. Se os últimos anos da sua vida tem sido só derrota, tem sido só frustração, se você só está perdendo, chegou o momento de você ganhar. Amém. Como é que eu vou ganhar, pastor? Mudando a tua linguagem em primeiro lugar. Hoje eu vim aqui para que você receba uma palavra nova na tua boca.
Que você entenda quem você é para você decretar aquilo que Deus quer que você decrete. Presta atenção. Acabou esse negócio de falência, de miséria e de derrota na tua vida. Por quê? Porque você vai decretar aquilo que está no coração de Deus para esta nação. Para esta nação. E esta nação vai saber que o Senhor é Deus. Irmãos, esta nação vai saber que o Senhor é Deus. E a igreja vai saber. Sabe o quê? O nosso Deus salva. Ele é o Senhor da guerra. E que Ele já entregou o meu coração. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por você, eu quero orar por você. Ah, sim, se coloca como um soldado agora. E começa agora a pedir perdão para o Senhor de todas as palavras que você já foi liberando. Ah, sim, que você já foi declarando e decretando aí de maldição sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu presente, sobre a tua pessoa, sobre o teu futuro. Oh, irmãos, muda a tua linguagem hoje. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui que nós não queremos, nós não queremos, Pai, falar com um conceito humano. Nós não queremos, Senhor. Não queremos pensar como os homens dessa terra pensam, não. O Senhor nos deu uma unção. O Senhor nos deu uma unção. Começa a falar com o Senhor, irmãos. Começa a orar. Tem muita coisa que você precisa se arrepender hoje. Tem muita coisa que você precisa falar: Deus, eu pequei porque eu falei contra a tua vontade. Que eu não falei a tua linguagem. Eu não falei em concordância contigo. Eu não falei em concordância com os teus planos. Porque eu estava letárgico. Oh sim, Pai, hoje eu te peço, vem despertar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda letargia, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Em nome de Jesus, acorda, tenha consciência da guerra espiritual. Tenha consciência da guerra espiritual. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, levanta os maridos das casas, Pai, para serem defensores dos seus lares, pela oração, pelo jejum, pela guerra espiritual. Levanta, Senhor, as mulheres, levanta os jovens, Senhor, eles não são fracos, a tua palavra fala, eles são fortes, eles já venceram o maligno, Senhor, a tua palavra firma. Seja despertado agora, seja despertado agora, seja despertado agora. Oh sim, deixa eu fazer aqui uma oração. Eu quero orar por aquelas pessoas que sabem que precisam de uma oração para saírem da letargia, irmãos. Eu sei que a letargia é uma palavra ligada à psicologia emocional, mas eu estou falando de algo espiritual. Estou falando de letargia espiritual. Estou falando de algo espiritual. Se tiver também emocional, se tiver físico, vai sair também em nome de Jesus. Eu quero orar por aquele que sabe que precisa hoje de uma força, de uma convicção maior. Eu quero orar, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero pôr minhas mãos sobre a tua cabeça. Eu quero ungir você com óleo. Eu quero quebrar o jugo da sua mente. Vai acabar hoje essa letargia na tua vida. Vai acabar hoje essa letargia na tua vida. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje numa nova posição. Como Davi, não importa o tamanho do gigante que está se levantando. Não importa. Não importa. Você sabe quem você é. Você sabe quem é o Deus que você serve. Você sabe o que você tem. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra. Você tem a armadura de Deus. Você tem a igreja do Senhor Jesus. Você tem liderança. Você tem cobertura espiritual. Você tem tanta coisa. O anjo do Senhor que se acampa ao teu redor. O Espírito Santo que habita dentro de você. A palavra da fé a qual nós pregamos. Não te falta nada. Jesus mesmo, quando enviou os seus discípulos, ele falou: faltou-vos alguma coisa? E eles disseram: nada, nada. Não faltou provisão, não faltou suprimento, não faltou proteção, não faltou água espiritual, não faltou autoridade, não faltou nada, Senhor. Nada nos faltou. Nada. Chora lá, mas há algo hoje que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, é pedir perdão por não andarmos alinhados. Não andarmos alinhados. Quando Deus chama, a gente foge. Quando Deus fala para fazer, a gente demora. A gente perde tempo.
linguagem do céu, não tem sido a linguagem de Deus. Eu prefiro muitas vezes falar que vou me matar, que eu vou desistir de tudo, que eu vou perder, que eu não vou conseguir, que eu não tenho força. Eu prefiro muitas vezes falar isso. E estou convencido que é assim, sendo que não é. Eu preciso me arrepender hoje das palavras que eu tenho falado a meu próprio respeito. Abre a tua boca agora e começa a pedir perdão, porque a tua história começa a mudar. E é hoje, é hoje, é hoje. Não vai ser amanhã, é hoje que a tua história vai começar a mudar. Porque o jugo vai ser despedaçado da sua mente, o peso vai ser arrancado dos teus ombros, e você vai ser despertado. Você vai ser despertado deste sono, deste cansaço, desse amortecimento, em nome de Jesus. E você nunca mais será o mesmo a partir de hoje. Hoje você sai daqui como guerreiro. Hoje você sai daqui como guerreira. Hoje você sai daqui conquistando. Hoje você sai daqui olhando nos olhos do inimigo e falando: quem és tu para afrontar a minha vida, a minha casa, o exército do Deus vivo? Quem é? Começa a pedir perdão, começa a pedir perdão. Abre a tua boca, fala para Deus: perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Deus. Perdoa pelos meus pecados. Perdoa pela minha letargia. Perdoa pelas palavras, Senhor, desalinhadas. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pela autocomiseração. Pede perdão de toda a autocomiseração. Pede perdão. Pede perdão pela ignorância espiritual. Oh, Senhor, porque você não tem buscado crescimento. Mas, Senhor, me perdoa, porque eu, Senhor, não tenho dado importância para o crescimento, para o meu crescimento. Me perdoa, Senhor, porque eu perco tempo com tantas coisas que não vale a pena. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que você que está aí atrás, não veio aqui à frente, é porque você está bem. É que você já faz parte de um exército que está forte. Por isso eu quero te pedir agora que você levante as suas mãos, comece a orar por esses irmãos que aqui estão. Você mesmo comece a orar por eles. Mas se você não está bem, o teu lugar é aqui na frente. Não sai da mesma forma que você entrou, não. Não continue sendo um derrotado, não continue caindo na armadilha do diabo. Sai do teu lugar hoje e vem receber o poder de Deus sobre a tua vida através da oração. Mas se você está forte, levanta a sua mão. Vai orando, vai guerreando, vai batalhando, vai declarando a força do Senhor sobre os irmãos, em nome de Jesus. Oh Deus, que maravilhoso, que maravilhoso. É meu povo que Deus está levantando para sacudir essa terra. Como é maravilhoso ver Deus levantando os seus profetas. Uma nova história, é hoje. Chega a dor, e o sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida, e o sol da justiça já está a brilhar sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa: chega na tua casa hoje com essa unção. Você recebeu aqui uma unção de autoridade. Você recebeu aqui uma unção para, através de decretos, não é decretos humanos, não é a vontade humana. Deus vai encher a tua boca de decretos espirituais, para que as forças das trevas percam o seu valor, o seu fulgor, e o reino de Deus comece a chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse: quando eu expulso um demônio pelo Espírito de Deus, logo vos é chegado o reino de Deus. Então, através dessa autoridade que você recebe hoje aqui nesta manhã, entendendo que você está no meio de uma guerra espiritual e que você faz parte do exército que já venceu, ao qual o inimigo já está subjugado, já é servo. Chega na tua casa e decreta o fim de toda obra maligna que está lá dentro ainda operando. Seja cegueira espiritual, para que as famílias daquela casa não se convertam, manipulação
elevação espiritual, para que as pessoas pensem que Deus é de pau, de pedra, de barro, ou qualquer outra coisa. Ora mesmo! Nós vamos estar vivendo aí um confronto de altares, irmãos. Começa lá na tua casa já. Tem lá altar na tua casa. Deixa eu falar quais são os altares que geralmente vai parar dentro da casa de uma pessoa. É o altar do futebol, é o altar da televisão, é o altar da internet, é o altar do ídolo mesmo, da Fátima, da Conceição, da Maria, do Antônio, do João. Às vezes o altar que é levantado, irmãos, é um filho, é uma filha. Às vezes é as finanças, às vezes é o trabalho. Que todo altar que foi levantado dentro das casas, que roubam a glória do Senhor, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Chega na tua casa, você que sabe qual é o altar que foi construído lá dentro, e decreta a falência dele. Decreta a falência dele. Decreta. Ó, aqui na minha casa vai acabar, esse altar não vai mais funcionar. Você não pode mais estar aqui dentro. E eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual Ele próprio afirma, é o Senhor da guerra. Você não está vindo contra mim com lanças, com paus, com pedras, com armas. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor. Está entendendo essa autoridade? Lá no teu trabalho, você também tem autoridade. Você tem autoridade, foi lhe dado uma autoridade. É um determinado nível. E como embaixador do Senhor, no mundo espiritual, você tem mais autoridade que muita gente lá. Decreta a salvação do teu patrão, da tua patroa, dos teus colegas de trabalho. Decreta a salvação, irmão, daqueles que estão à tua volta. Mas decreta mesmo. Que acabe a mentira, que acabe o engano, que acabe o adultério, que acabe o roubo, que acabe, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer obra do maligno que foi implantada lá dentro da tua casa. Mas vai um pouquinho mais além. Põe a mão na parede do lado direito, põe a mão na parede do lado esquerdo e ora pelos teus vizinhos. Aponta para o teto, você tem vizinho em cima. Pisa no chão, você tem vizinho embaixo. Começa a fazer decretos para os teus vizinhos. Fala, a salvação vem. Eu abençoo com a paz agora esses que estão à minha volta. Começa, irmão, a ser um guerreiro conquistador. O inimigo não tem mais poder nenhum. Ele já perdeu. Sabe quem é que tem a vitória? É você, filho de Deus. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Não foi só